Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para falar uma coisa muito legal para quem entende bem inglês, gosta de ouvir livros em audiobooks em inglês. Também tem para quem quer ler, né? Mas eu vou falar mais especificamente sobre audiobooks em inglês. Esse site aqui, o Scribd, Scribd, tá, .com, é tipo uma Netflix dos livros e você acha muita coisa em português também, principalmente livros em português, não tem quase audiobooks. Em inglês você acha mais audiobooks do que livros. É mais fácil você achar audiobooks assim que estão fazendo sucesso, esse tipo de coisa, do que os próprios livros. Deve ser direito autoral, alguma coisa assim, né? Então eu vou falar dos audiobooks em inglês, porque você tem o Audible da Amazon, mas é muito mais caro. Aqui você pode ouvir o que você quiser por uma mensalidade, agora tá R$ 28,90 por mês, mais ou menos. Tá? Estamos em agosto de 2021 e para mim vale muito a pena. Porque você também acha partitura, muita partitura, né? Quem é músico, quem precisa de partitura, muito documento, sabe aqueles livros assim, que só foram fotografados, escaneados, assim, que só existe em papel, você não vai achar em lugar nenhum. Tem muita coisa assim também, como documento, né? Mas eu tô meio animada agora com os audiobooks em inglês do Scribd. Vou mostrar para vocês. Aqui você tem que estar a linguagem em inglês para você selecionar esses audiobooks em inglês ou livros em inglês, tá? Porque senão quase não aparece. Se você quiser em português, você coloca em português. Aí tem os títulos que você salvou e eu vou mostrar alguns audiobooks para vocês, para dar uma ideia mais ou menos. Aqui você tem Milan Kundera, um livro dele, né? Um romance. Aqui tem o Milan Kundera falando sobre romance, né? Sobre a escrita. É muito legal esse livro. Esse daqui é A Vida de John Lennon, ensaios de Milan Kundera sobre literatura. Esse é um livro da Francine Prose, What to Read and Why. Essa escritora, eu gosto muito de um livro dela em português, que eu tenho em português, Como Ler como um Escritor, para ler como escritor. E eu achei muito legal ter esse aqui em inglês, What to Read and Why, porque eu gostei dela, acho que as dicas vão ser muito boas. Aí a gente bate aqui, por exemplo, se você quer ver se tem o livro também, e não só o audiobook, você vai, Francine Prose. Olha, tem bastante coisa, tá? Aqui você vê se é realmente, por exemplo, esse primeiro não é sobre ela. Deve ter alguma coisa dela aqui. Por isso que apareceu o nome dela, mas não é o livro dela. Esse que eu falei para vocês é esse aqui, ó, Reading Like a Writer, mas tem em português. Acho incrível. What to Read and Why. Aí você pode, enquanto você ouve, ler o livro também, tá? Porque tem o livro aqui, no caso. Muitas vezes isso não acontece, né? Então você vai lá naquele escritor e vai ver quais são os títulos disponíveis que você tem, tanto para livro quanto para audiobook, né? Vamos continuar aqui um pouquinho. Ó, a ciência do storytelling, né? De contar histórias. A ciência do storytelling é o mesmo, em outra versão. Essa coleção aqui é incrível. A Very Short Introduction. Se você bater aqui, você vai ver, ó, About Audiobook. E aí você vai ter mais opções desse tipo de livro, de audiobook que você tem aqui, você, baixando, que você pode achar.
E aí você vai pesquisando, né? Aqui você tem outros dessa coleção, a Very Short Introduction. Psicopatia, racismo, Segunda Guerra Mundial, literatura comparada. É uma coleção muito legal, tá? E é bom que você pode ouvir, né? Treinar seu inglês também, Homero, matéria, uma coisa de física, né? A linguagem inglesa, tem muita coisa, muita, essa coleção é incrível. Você pode também pesquisar que a pesquisa deles não é muito boa, tá? A pesquisa eu prefiro ir por aqui, a pesquisa deles eu não acho tão boa, né? Às vezes eu vou até pelo Google para achar alguma coisa no script. Ó, uma a very short introduction to Camus, para Albert Camus. Pô, maravilhoso, né? Vão falar da obra do Camus, né? Se você quiser ler, entender melhor. E deve ter o livro também, que dá para ser traduzido. Para quem não fala inglês, dá para ser traduzido com esse aplicativozinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês, não vou explicar porque não é sobre isso o vídeo hoje, mas com esse Google Tradutor você traduz, tá? Os livros aqui esse Google Tradutor, extensão do Chrome. Bom, aí vamos continuar aqui, ó, Vladimir Nabokov. Uma coisa muito legal é que você tem vários audiobooks narrados pelo próprio escritor. Eu acho isso bem legal. E tem alguns, gente, que são narrados por esse aqui, William Hurt, por exemplo, né? Ganhador do Oscar, um grande ator famoso, ele está lendo Hemingway, um livro que eu gosto muito, já li em português, que The Sun Also Rises. Desculpa as pronúncias, né? Por exemplo, Philip Roth, que é um escritor contemporâneo incrível, americano, né? Eu acho que é americano mesmo, não é inglês, não. Judeu é americano. Os jornals diários, né, de Sylvia Plath, Jonathan Franzen, também outro escritor contemporâneo fantástico. Esse livro aqui, que eu amo, Paul Auster, li em português. Eu tenho uma certa dificuldade de ouvir ou ler coisas em inglês de literatura. Preciso treinar mais, muito mais. Né? Quando é um livro mais teórico, para mim é tranquilo. Por exemplo, esse aqui, né, a coisa a ciência de contar história, que é uma coisa mais técnica, não é muito literária, eu acho bem fácil. Eu entendo bastante, assim, entendo quase tudo, 90%. Mas literatura para mim é complicado, porque realmente a linguagem é muito mais rebuscada, né? Tem muito mais vocabulário que muita gente, às vezes, até para quem a língua, a própria língua é inglês, é difícil. É que nem você lê um livro de literatura em português, que às vezes você tem uma certa dificuldade de entender, mesmo sendo sua primeira língua, né? Então, às vezes, a literatura eu acho um pouquinho difícil de ouvir, mas nada que a gente não possa tentar. Se não conseguir, pegamos lá, vamos atrás das nossas traduções, né? Muitas delas, ó, amém, Companhia das Letras, que tem traduções maravilhosas de Philip Roth, por exemplo. Julian Barnes, minha nova paixão, vou fazer um vídeo sobre ele logo. Por exemplo, tem esse livro aqui que você não tem em português. O Homem in the Red Coat, no casaco vermelho, né? E aqui tem vários livros dele, que a hora que eu vi, eu descobri e falei, Julia Barnes! Né? Tem aqui vários livros, ó, inclusive, deixa eu ver aqui em português, ó, vários livros em português, eles mostraram em português, mesmo estando em inglês aqui, que bom. E
eu acho que é porque não tem livros em inglês também, entendeu? Talvez por direitos autorais, só tem audiobook dele, né? Aqui, esse livro aqui falam muito bem, que eu quero ler esse aqui, que também não tem em português. A História do Mundo em 10 capítulos e meio. Vamos ouvir só um pedacinho, porque eu não coloquei nada pra gente ouvir. Para fechar o vídeo, vou colocar um pouquinho desse e um de literatura mais técnica, tá? The Stowaway. They put the behemoths in the hold, along with the rhinos, the hippos, and the elephants. It was a sensible decision to use them as ballast, but you can imagine the stench. And there was no one to muck out. The Science of Storytelling. How this ends. You're going to die, and so... Só falar uma coisa antes, ó. Tá sendo narrada pelo próprio autor, né? Que às vezes é bom, às vezes não, porque às vezes um ator lê melhor, mas eu acho que pode ser uma coisa bem, bem legal. Quem melhor do que o autor para entender o próprio livro, né? E transmitir o que ele mesmo quer dizer. Introduction. We know how this ends. You're going to die, and so will everyone you love. And then there will be heat death. All the change in the universe will cease, the stars will die, and there'll be nothing left of anything but infinite dead, freezing void. É isso, gente. Para mim é muito mais fácil, né? Do que ler um Julian Barnes. Como eu falei, tem um vocabulário muito maior, né? A sintaxe, as frases também são mais rebuscadas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até!